Agora são 8h34 e a gente vai falar sobre este livro aqui, Buenos Aires, livro aberto, né? A capital argentina nas pegadas de Borges, Cortázar e companhia. A gente está aqui com o João Correia Filho, que é o autor deste livro aqui. Não sei se os meninos já conseguem mostrar. Olha só, já tá. As meninas são nota 10, João da hora, querido. E a gente vai falar aqui com o João Correia, né? Ele que é ganhador do prêmio Jabuti com o Lisboa em Pessoa, né, em 2002, que você ganhou, né, na categoria Turismo, e ele está aqui do nosso lado, e também está aqui a Bel Santos Maier, que é coordenadora da Rede Litera Sampa e do Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário. Tudo bem, Bel e João? Tudo Bom ótimo. dia. Bom dia. Bom, e nós estamos aqui também com o Glauco Faria, que esteve recentemente em Buenos Aires, né, Glauco? Pois é, essa entrevista tinha que ter sido marcada antes de eu ir para lá. Agora eu vou ser obrigado a voltar na primeira oportunidade. É né? verdade. Buenos Aires é logo ali. Tá é. vendo só? Bom, e aí você tem exatamente aí grandes escritores, se inspirou também na literatura, né, para poder fazer esse guia. Conta pra gente esse olhar, né? O Buenos Aires é o meu quarto guia literário, né? E a ideia é justamente possibilitar para o viajante um recorte literário da cidade. Então, a gente vê a cidade a partir de um filtro, que é um filtro lindo, né? E infinito, né? De possibilidades. Então, é uma visita à cidade a partir do olhar dos escritores. Então, livros, a biografia, lugares que eles citaram nos livros, né? Então, por exemplo, o Parque Lezama, em São Telmo, é um parque que está muito presente nos Sobre-Heróis e Tumbas, do Ernesto Sábato. O London City Bar, que foi onde o Cortázar começou a escrever um dos livros dele. Então, é a cidade permeada pela literatura, essa é a ideia. Você já citou alguns, quais outros que você se inspirou também? Os principais, que são os maiores cicerones nossos, é o Borges, o Cortázar e o Sábato, né? Que tem uma obra que está muito embrenhada na cidade de Buenos Aires, né? E tem muitas referências de Buenos Aires. Mas tem Ricardo Piglia, tem Alfonsino Storni, tem Vitório Ocampo, tem Roberto Arte, tem bastante gente aí nessa brincadeira. Tem Manuel Puig. Nossa, tem muito. Mas enfim, já citou, tá ótimo, né? Todos esses exemplos, não, só né? esses já dá para brincar bastante. E você vai dar daqui a pouquinho, ao longo da entrevista, outras dicas, né? Vai dar as dicas, mas a gente vai falar sobre essa parceria, né? Que você fez, você publicou esse livro de forma independente, não é? Mas juntamente, em parceria com as bibliotecas comunitárias da Grande São Paulo. Aí a gente introduz a Bel, né? Mas diga lá primeiro para ela depois falar. Era um desejo antigo, né? Os meus 3 primeiros livros foram lançados por uma editora grande, a editora Leia, né? Que é uma editora maior e tal. Mas eu tinha a sensação que, assim, são livros que sempre tiveram como intenção incentivar, de certa forma, a leitura, né? São livros que falam de leitura. E nesse que eu lancei independente, eu falei, eu não queria que o lançamento e esse processo todo morresse ali. E conversando com um amigo em comum, né, meu e da Bel, um amigo nosso em comum, eu falei, olha, eu estava procurando alguém para fazer uma parceria, para que o livro ganhasse outro caminho e tal. Ele falou, sei a pessoa correta, Bel Santos Maier. É ela. Fala com ela. Daí eu fui pesquisar e eu falei, gente, essa mulher é uma coisa de outro lado, de outro mundo, né? E com um trabalho lindo, a história dela, ela vai falar, mas assim, se confunde com a história das bibliotecas comunitárias em São Paulo e tal. E daí, assim, para mim foi amor à primeira vista e fizemos uma parceria. Toda pré-venda feita pelo Catarse, que é uma plataforma de financiamento coletivo. Alguns exemplares foram doados, 5% do que foi arrecadado também. Então, é uma forma do livro ganhar uma outra dimensão. Então, ele vai para as bibliotecas comunitárias de São Paulo e vai ganhar outros leitores, outras histórias. Então, Bel, e aí fala dessa parceria, quanto que foi produtivo, enriquecedor também para as bibliotecas comunitárias. Olha, um bom dia, Bom né? dia. O que nós temos feito é conjugar o verbo ler e viajar muito próximos um dos outros. Ler se parece com viajar. E quando nós falamos de bibliotecas comunitárias em áreas periféricas da cidade e do país,
você ter essa possibilidade de aproximação com o autor, de aproximação de autores ao espaço geográfico também, é a possibilidade de colocar sonhos nas mentes e nas mãos de meninos e meninas que ainda não tiveram a felicidade de chegar a Buenos Aires, mas estão aí a um passo, viajando com essa literatura. Foi uma parceria muito bacana essa com o João. Nós somos de uma rede nacional de bibliotecas comunitárias. São mais de 100 bibliotecas nas áreas mais periféricas do nosso país, que têm aí lutado para que a literatura não seja um privilégio. E como é que sobrevive? Olha, nós sobrevivemos. Tem várias estratégias. Conhecer autores que fazem campanhas e fazem os livros chegar. Essa é uma das ações mesmo, fazer chegar alta literatura nas bibliotecas. Nós dizemos sempre, quem lê qualquer coisa é quem já é leitor. Quem não é, precisa das melhores obras, precisa do texto mais literado possível. A gente que é leitor, a gente consegue descartar, selecionar. Então nós temos nos aproximado de grandes autores, acabamos de nos encontrar com Mia Couto, nós estávamos conversando sobre isso, com autores do Brasil, nós vamos atrás de todos. Tem um enraizamento comunitário que é importantíssimo, é fazer a comunidade valorizar, né, o valor simbólico que o livro tem. Parceria com as políticas públicas aqui em São Paulo, nós atuamos ativamente na construção da política pública do livro e da leitura para reconhecer que essas bibliotecas são bibliotecas de acesso público. Elas são comunitárias, mas elas estão onde a política pública muitas vezes não chegou. Porque às vezes não recebem verba, né? Por exemplo, de prefeitura, de governo do estado. É isso, a gente tem pleiteado que isso aconteça, que nós estejamos dentro da política do livro e da leitura do país. Perfeito. O Glauco Faria, que a gente estava brincando aqui, né? Que ele esteve na Argentina, em Buenos Aires, e que poderia ter lido o livro antes, né? Mas depois é uma maneira de se animar de novo a voltar para a Argentina, né? Depois de ler o livro do nosso querido João Correia. Mas, Glauco, entra aí na conversa. Então, eu queria saber, João, desses autores, quais os lugares mais recorrentes que são citados ali por eles, né? Porque a gente sabe que a Argentina, Buenos Aires, é uma cidade de muitos lugares fantásticos, né? Então, o que é mais citado por eles? Acho que o centro ali, a Praça Maior e a Avenida de Maio, que, querendo ou não, todos passaram por ali, né? Mas o que acontece é que cada escritor, de certa forma, criou o seu nichozinho. Então, por exemplo, o Borges está muito focado em Palermo, que era um bairro periférico quando ele começou a morar, né? Então a obra dele trata muito como que eu vou dizer, desse homem da periferia. Então ele tem livros que ele fala das brigas de faca, que era uma outra época, né? Sim. Então dos conflitos que tinha no Palermo, né? Que era meio um lugar terra de ninguém. Mas isso século XIX, né? Começo do século XIX, começo do XX. O Cortázar fala um pouco do centro, mas eu tenho um dos roteiros, o último roteiro, fala do bairro de Agronomia, onde ele passou a juventude e começou e escreveu vários livros ali. O Sábato está muito focado no San Telmo. Então, cada escritor tem uma areazinha, né? Uma areazinha não, alguns têm uma área zona, né? O Borges fala de vários lugares, o Cortázar, esses que eu falei que são os três principais, são os que se apropriam da cidade, né? Mas eu acho que o que é muito interessante a gente perceber é que Buenos Aires toda é literária, né? Buenos Aires é uma cidade que tem mais livrarias que São Paulo, sendo menor, e per capita, tem uma pesquisa que eu até falo no meu livro, que é a cidade com mais livrarias per capita do mundo, né? Então eles têm uma relação com seus escritores, com seus cafés literários. Então a gente vê, eu fiz um livro de São Paulo, literário. São Paulo não preservou nenhum café literário, não tem. Do século XIX, principalmente, do começo do XX tem um ou outro, tem o Paribá, que é dos anos 50, né? Mas Buenos Aires tem uns 50, tem uma lista de 70. Então, assim, é uma cidade muito literária. Então, é até difícil de responder, né? E, assim, além de tudo, por exemplo, tem
eu gosto de citar, tem o Palácio Barolo, não sei se você foi. Não foi. Então, próxima vez eu tenho. É um, Já vou anotar. no livro. tá no livro, tá no livro. É um edifício, o Palácio Barolo é um edifício construído todo inspirado na Divina Comédia do Dante. Então, o número de andares, o tamanho, tudo. Então, assim, é lindo. Você vai, é literatura respirando, assim, né? Então, tem essas coisas lindas. O Exupéry, do Pequeno Príncipe, morou em Buenos Aires. O Lorca ficou um tempo em Buenos Aires. Você tem no Hotel Castelar o quarto que o Lorca ficou nos anos 30. Então, essa preservação faz de Buenos Aires assim, nossa, eu arrepio, porque Buenos Aires respira literatura, né? Então é difícil responder por isso. Onde você for tem literatura. E só colocando o contraponto do que a gente está vivendo hoje no Brasil, né? Com um corte de 30%, né? Das universidades Só 3 federais. chocolatinhos. Não, pois é, essa história dos 3 chocolatinhos, meu Deus, esse ministro da educação, né? Que não estava sabendo fazer conta ali, que em vez de 3 tem que ser 30, né? Quer dizer, já mostra, né? Como diz até o Paulo Silvino, né? O nosso esse é o reflexo, né? É o reflexo. Esse é o reflexo. A Argentina teve um investimento grande nesse sentido, né? E como teve no cinema. Né? Teve um trabalho de formação de público no cinema. Lembro do Ricardo Darín. E o cinema argentino é uma coisa espetacular, demais, né? Então... Verdade. E, Bel, como é que está sendo o reflexo também desse momento, né, que a gente passa com o governo Bolsonaro também na periferia, né, em relação a esse contato que você tem todo com os jovens também? Olha, o que a gente mais tem feito, né, todos nós sofremos muito, né, nesse processo desde 2016, né, desde o golpe. Não foi desde o ano passado só. E a gente falou, olha, precisamos nos apegar às metáforas e à literatura, porque o que mais tem servido para enfrentar as ditaduras é a arte. É a gente poder sonhar, a gente poder ler, a gente poder escrever. Hoje, um dos projetos que nós temos são 30 jovens lendo 50 obras literárias que nos ajudam a entender o mundo. Nós convidamos autores e mediadores de leitura, cada um para selecionar 10 obras literárias, garantindo que metade fossem autoras mulheres, que metade fossem autores negros, e esses jovens estão lendo e repensando o país, repensando a cidade. Para vocês terem uma ideia, nós começamos lendo As Cidades Invisíveis de Ítalo Calvino. Meninos que nunca tinham pego essas obras, que muitas vezes recebem na periferia apenas o resumo das obras e não a íntegra. E ler integralmente As Cidades Invisíveis e tirar fotografias de pedaços da sua cidade que outras pessoas não olham, isso é um jeito de resistir. É um jeito de enfrentar os 30%. É falar, olha, a gente nasceu para ser 100. E até, quando o João estava falando, eu estava pensando nesse investimento da Argentina. A rede de bibliotecas populares da Argentina é uma das maiores do mundo. São bibliotecas com mais de 100 anos, bibliotecas populares, são nossos parceiros. Nós sonhamos em construir uma rede latino-americana de bibliotecas populares e comunitárias. Eu estive na Argentina 2 vezes, eles estiveram aqui no Brasil. E a gente está desenhando esse caminho aí, reabrir as veias da América Latina pela literatura. Eduardo Galeano, vamos lembrar dele, Uruguai. E só fazendo um parêntesezinho, eu falei que ela era ótima. Sensacional. Fazendo um parênteses, eu fui pesquisar um pouco por que Buenos Aires, a Argentina, tem essa pegada literária. Um dos motivos é que nos anos 30, com a Guerra Civil Espanhola, teve uma fuga gigante de escritores, né, e de editores. E o primeiro destino foi Buenos Aires, pela língua e tal. Então, a partir dos anos 30, teve uma grande ascensão de editoras e de livrarias e de escritores na Argentina. Muito em função disso, dessa fuga, a gente falou de enfrentar as ditaduras, de enfrentar, né, isso que a gente está vivendo, é a arte, e é isso. Eles fugiram e isso deu origem a essa coisa fortíssima que é a literatura em Buenos Aires, né? Então
Essa é uma das explicações e que eu acho que tem tudo a ver, assim. Maravilha. Agora a gente pode... Marilu, Diga. tem uma mensagem que chegou aqui da Marisa Frois Gonçalves. Ela é professora da Rede Pública de Cubatão. E ela diz o seguinte: gente, imagina uma leitura em voz alta com esta linda voz da Bel. Nossa, imagina. Sou leitora para minhas crianças da educação infantil e me inspiro em pessoas como ela. Não, mas olha, Obrigada. arrepia aqui. Não, a voz dela é uma demais, coisa. é uma loucura. Precisa já fazer uma parceria já com a gente, Olha né? só. Não é? Literatura no ar. Não é? Olha. Pronto, tá aí. Sensacional. Lançada a Pronto. sugestão, perfeito. Já pensou? Já Olha, tem um realmente, ouvinte já. Já, Olha. nossa, e uma super apoiadora, o Glauco também, o Carlão também, sensacional aqui, hein? E a gente agradece a presença de você, mas como é que consegue, como é que o ouvinte, né, o telespectador, o internauta vai conseguir comprar o seu livro? Dá o caminho aí. O lançamento vai ser no dia 15, quarta-feira agora, na livraria Tapera Taperá, que é na Galeria Metrópole. Vai ter um Do lado ali da biblioteca, né? Isso, atrás da Biblioteca Manuel de Andrade. Isso. E vai ter um bate-papo, eu, a Bel e a Tatiane Leite, que é do canal Valer um Livro, que é uma pessoa também que tem uma relação bem bacana com o livro, com a leitura. Sim. Então vai rolar um bate-papo assim, acho que vai durar a noite inteira, porque coisa para falar a gente tem, vai ser bem legal. Que delícia. E por enquanto vai estar à venda na Tapera Taperá, na Amazon e no meu site, que é www.viagemoaupedaletra.com. Como é um livro independente, ele está indo ainda devagarzinho, né, para a distribuição, mas assim, quem quiser é só entrar no viagemoaupedaletra.com e já pode comprar, ou ir ver a nossa conversa lá, né, Bel? A que horas vai ser? 19 horas. Às 7 da noite. Isso. Maravilha. Vai para Paulista, Pro ato. lutar pela educação e depois já aparece lá para lutar pelo livro. Exato, É isso. muito bom. Tudo a ver, ela combinou direitinho. Tá certo, gente. A gente agradece aqui essa conversa deliciosa. Muito obrigada aqui Nós que ao João agradecemos, Correia Filho, que é jornalista. Ele que é vencedor do Prêmio Jabuti, né, com Lisboa em pessoa. E agora está lançando esse Buenos Aires livro aberto, a capital argentina, nas pegadas de Borges, Cortázar e companhia. E temos aqui também, agradecendo a Bel Santos Maier, que é coordenadora da rede Litera Sampa e do Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário. Obrigada, gente. Um beijo. Obrigado a Obrigado. vocês. Até mais.